Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo Schettini, eu sou advogado especialista em acidente de trabalho e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com você desse assunto que para mim é cotidiano, que são os direitos dos trabalhadores quando acontece um acidente de trabalho. Eu, nas minhas redes sociais, para quem já me conhece, eu costumo ajudar muito o trabalhador, orientando principalmente em relação aos seus direitos. Então para você que ainda não conhece, nos sigam tanto aqui no YouTube, né, quanto no nosso canal do Instagram, @advocacia Schettini. Tem conteúdo muito interessante relacionado aos direitos trabalhistas e previdenciários. Parte desse conteúdo vou passar para vocês hoje aqui nesse vídeo. Espero tentar abordar o máximo de assuntos possíveis, mas tenho certeza que eu não vou conseguir esgotar todos os direitos, porque afinal de contas são muitos direitos que o trabalhador tem quando acontece um acidente de trabalho. Legal? Vamos lá? Vou tentar fazer esse vídeo de uma forma bem didática, explicar de uma forma muito simples para que todos vocês entendam. E eu peço que, se eventualmente alguma informação não ficar clara, comenta aqui que eu prometo responder para vocês depois cada detalhe. A ideia realmente é transmitir esse conhecimento e passar um pouquinho de conteúdo para todos vocês aí. Legal? Bom, primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês aqui é um dado extremamente interessante. Vocês podem pesquisar no Google aí. Em 2021 foi feito uma estatística em que se apurou que nos últimos 10 anos foram 6,2 milhões de acidentes de trabalho no Brasil. Vejam o tanto de acidente de trabalho que infelizmente acontece no nosso país. Foram 23 mil acidentes com mortes. E olha o custo para o erário, né? Para a administração pública. Dinheiro seu e dinheiro meu. 120 bilhões gastos em decorrência de acidente de trabalho. Como que esse dinheiro é gasto, Danilo? Pois é, pagando benefícios do INSS, com gastos na saúde. Então veja, o trabalhador sofre um acidente, muitas vezes por culpa da empresa, e quem paga essa conta de 120 bilhões, muitas vezes é você e sou eu. Então, infelizmente é um assunto que ele é recorrente no nosso país, sobretudo porque há uma certa precariedade nas relações de trabalho, né? E a empresa, muitas vezes, pensando no lucro, acaba deixando o seu principal patrimônio, pelo menos é assim que eu penso, o trabalhador é o principal patrimônio da empresa e esse principal patrimônio fica desprotegido. Quantas e quantas vezes você já viu, por exemplo, trabalhadores falarem que trabalham sem EPI, por exemplo, equipamento de proteção, e isso é obrigatório. Você já ouviu falar sobre isso? Você trabalha com EPI? Comenta aqui, existe alguma irregularidade na sua empresa em relação a esse tipo de situação? É muito comum, infelizmente. E condutas como essa é que acabam, infelizmente, levando a acidentes de trabalho. Então eu vou falar um pouco com vocês aqui sobre os direitos relacionados ao acidente de trabalho. Vamos lá? Primeiramente, Danilo, o que é acidente de trabalho? Acidente de trabalho, num primeiro momento, a gente pensa, bom, o cara estava mexendo numa máquina, a máquina de repente fez um corte lá na mão dele e pronto, isso é um acidente de trabalho. Essa é uma espécie de acidente de trabalho, quando tem dia e hora certa, você sabe quando aconteceu. É aquele acidente decorrente de um evento traumático, muitas vezes, né, em que você sabe quando e como aconteceu. Mas não é só isso que é acidente de trabalho. A lei também traz outras situações que são equiparadas, que também são consideradas acidente de trabalho. Então essa é a primeira dica importante para você. Tem aquele acidente típico, que é esse que nós falamos, de um evento traumático que tem dia e hora certa. O trabalhador estava mexendo na máquina, se descuidou ou eventualmente a máquina não tinha a proteção adequada, o dispositivo, por exemplo, para encerrar a produção quando o funcionário, por exemplo, ultrapassa a linha de segurança ali que a máquina impõe, e aí por conta disso ele sofre um acidente. Bom, esse é o acidente típico. Há ainda o acidente de trajeto, que é aquele no percurso entre a casa e o trabalho e do trabalho para casa. Veja, importante, se houver desvio nesse percurso que é habitual, já não é mais considerado acidente de percurso. Tivemos há um tempo atrás a tentativa de retirada desse direito, né, na nossa legislação. Então, durante um pequeno período, o acidente de trajeto, por força de uma medida provisória, ele não foi reconhecido como acidente de trabalho, mas isso já retornou e hoje é considerado, então, um acidente de trabalho também. E você resguarda aí boa parte dos direitos. Além disso,
também doenças ocupacionais, doenças que surgem em decorrência do exercício de uma atividade ou uma profissão. Então, e aí eu vou tentar dar o exemplo para vocês de algumas, eu até anotei aqui, para poder passar para vocês as principais, aquelas que para mim são mais cotidianas no escritório, eu vejo com muita frequência. Por exemplo, motorista de ônibus que desenvolve uma doença na coluna. Por ele ficar numa posição anti-ergonômica que não é natural para o ser humano, sentado o tempo todo, ruas esburacadas, banco muitas vezes muito ruim, isso pode gerar lesão na coluna do motorista de ônibus. Isso é considerado um acidente de trabalho. O operador de telemarketing, por exemplo, é muito comum uma pressão psicológica muito grande pelo cumprimento de metas, por ligações, às vezes um número maior, ligações mais rápidas. É uma pressão muito grande nesse tipo de atividade e é comum que trabalhadores desenvolvam doenças psicológicas, psiquiátricas, uma síndrome de burnout, por exemplo. Já ouviu falar sobre isso? Conhece alguém que trabalha no telemarketing? Pergunta para ele como que é a pressão lá. E se ele conhece algum colega, por exemplo, que já se afastou por uma doença psiquiátrica. Em muitos casos, essa doença tem relação com o trabalho. É evidente que você precisa fazer essa correlação da existência da doença também com aí a atividade que ele desenvolve de forma que seja, por exemplo, com pressão, né? Então, muita pressão, muita cobrança, isso pode, de fato, desencadear uma doença psiquiátrica. Também, trabalhadores na indústria, né? Então, é muito comum quando ele desenvolve, por exemplo, uma atividade repetitiva, né? Linha de produção. Linha de produção é muito característico para gerar, por exemplo, lesão por esforço repetitivo. E isso é considerado pela nossa legislação como uma doença ocupacional. Tem também os profissionais de indústria química. Ao inalar, muitas vezes, alguns produtos químicos, eles podem desenvolver, por exemplo, doenças respiratórias ou até mesmo, em contato com a pele, desenvolver algum tipo de dermatite. Então, esse tipo de trabalhador também é muito característico que desenvolva doença ocupacional. O mais importante aqui é você entender o seguinte, que toda vez que você desencadear uma doença em decorrência do exercício de uma atividade ou de uma profissão, isso pode sim ser considerado uma doença ocupacional e, por via de consequência, um acidente de trabalho, gerando para você boa parte desses direitos que eu vou discorrer aqui para vocês agora, beleza? Então fiquem atentos aí e tomem nota de cada um desses direitos. Bom, primeira coisa, a empresa é obrigada a emitir CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho. Toda vez que há um acidente de trabalho, o governo precisa saber disso daí. A empresa tem a obrigação de, em até 24 horas, salvo quando há morte, porque quando há morte é imediato. Mas se é um acidente de trabalho sem morte, nesse caso, 24 horas a empresa deve fazer a emissão da CAT. Danilo, a empresa que eu trabalho sofreu um acidente e não quer fazer a CAT. Pois é, existem outras alternativas. O sindicato, o médico que atendeu, e em última análise até você mesmo pode fazer essa emissão da CAT, o comunicado desse acidente de trabalho, porque é importante que o governo tenha esses dados para trabalhar questões estatísticas e cobrar das empresas. Existe uma contribuição específica e a empresa ela é tributada muitas vezes num valor maior quando ela é reincidente em situações de acidente de trabalho. Então por isso é importante a comunicação aí do acidente de trabalho, a emissão da CAT, você deve exigir isso do empregador quando ocorrer um acidente de trabalho. Bom, então quais são, Danilo, os demais direitos que eu tenho aí relacionados a acidente de trabalho? Eu vou dividir para vocês em dois tipos e dentro desses dois tipos existem alguns direitos. Vamos lá? Bom, primeiro deles é o direito previdenciário. E o segundo que eu vou abordar vai ser o direito trabalhista. Então, quando há um acidente de trabalho, surge para o trabalhador direitos relacionados à Previdência Social, ao INSS e direitos relacionados à empresa, a essa relação trabalhista. Legal? Vamos falar primeiro então dos direitos previdenciários. Quais são, Danilo, os direitos previdenciários? Quando você sofre um acidente de trabalho e tem que se afastar por mais de 15 dias, então você deve se afastar do trabalho e você vai receber o benefício no INSS. As pessoas falam, tô na caixa, né? Porque eu sofri um acidente e tal. Pois é, quando você vai para o INSS, você tem a possibilidade então de receber um benefício de auxílio-doença. O auxílio-doença é um benefício temporário. Imaginamos que o trabalhador estava na empresa
caiu de uma determinada altura e quebrou a perna, por exemplo. E essa perna vai demorar 1 ano para se recuperar, contando cicatrização, consolidação da lesão, fisioterapia e tudo mais. Bom, 1 ano de afastamento. É temporário esse quadro de incapacidade do trabalhador. Por conta disso, então, ele pode receber um benefício de auxílio-doença. E a espécie desse benefício é B91, é 91. Quando você receber lá o documento do INSS, observa se está escrito espécie de benefício 91. Se tiver, o seu benefício ele foi considerado então como um acidente de trabalho. Então você pode receber um auxílio-doença. Você pode receber também uma aposentadoria por invalidez. Isso quando, em decorrência desse acidente, você tem uma sequela que impede a execução da sua atividade e também não há possibilidade de você desenvolver qualquer outro tipo de atividade. Tá? Então imaginemos que uma pessoa, por exemplo, um carteiro, vamos imaginar aí, que anda então o dia inteiro, ele teve uma lesão na perna que agora dificulta o caminhar dele, ele não consegue mais andar. Será que ele não pode desenvolver uma outra atividade em que essa atividade não exija, por exemplo, a caminhada? Pode ser. Então, se isso for uma possibilidade, o INSS não vai conceder a aposentadoria por invalidez nesse caso. Ele vai conceder, então, o auxílio-doença e depois vai reabilitar essa pessoa para uma outra atividade. A aposentadoria por invalidez, hoje chamada aposentadoria por incapacidade permanente. Aliás, vou fazer um adendo aqui. O termo correto hoje é auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente. A gente ainda utiliza esses nomes de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, porque o mais importante aqui é que de fato você compreenda. E essas nomenclaturas novas advindas da reforma que tivemos em 2019 ainda não caiu no conhecimento comum da maioria das pessoas, então pode ficar um pouquinho confuso. Vou continuar fazendo aqui para que você de fato compreenda. Vou utilizar o termo auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, mas aí você já fica ciente que então houve alteração na nomenclatura desses benefícios. Bom, então a aposentadoria por invalidez é apenas quando existe uma incapacidade permanente e que você não consegue desenvolver mais outro tipo de atividade, não consegue ser reabilitado para uma outra função. Beleza? Esse é o segundo direito. Uma coisa interessante também, e aí já fica uma terceira dica, quando acontece um acidente de trabalho, o benefício que a pessoa vai receber, ele pode ser de 100% da média do trabalhador. Por que isso é importante? Porque após 2019, depois da mudança da Previdência Social e das regras da Previdência Social, o benefício de aposentadoria por invalidez ele sofreu uma grande redução no valor do seu benefício, partindo de 60% da média do trabalhador. Pois é, no caso de acidente de trabalho, isso não acontece. No caso de acidente de trabalho, o trabalhador então ele tem direito de receber 100% do valor da sua aposentadoria. Então, é uma dica interessante aí para você observar no seu caso. Se não estiver lá 91, nesse caso é 92, a aposentadoria por invalidez, e se o seu benefício não tiver 92, espécie 92, ele não foi considerado como um acidente de trabalho e por conta disso pode ser que se for depois de 2019, você esteja recebendo um valor menor. Tudo bem? Vale a pena então observar se o seu caso é acidente típico, acidente de percurso ou uma doença relacionada ao trabalho. Se você está afastado por isso, você vai ter então o direito de receber uma aposentadoria de 100%. Bom, o auxílio acidente é um outro benefício interessante. E veja, o auxílio acidente, ele não é o auxílio-doença e ele não é a aposentadoria por invalidez. Ele é um terceiro tipo de benefício. As pessoas se confundem muito em relação a esse tipo de benefício. O auxílio-acidente, ele tem uma característica diferente. Antes da reforma da Previdência, ele era um benefício vitalício, né? Então, o trabalhador, ele receberia esse benefício até o dia em que se ele se aposentar. Ele não é necessariamente vitalício, porque não é até o fim da vida do trabalhador. Mas no dia em que ele se aposenta, pela impossibilidade de você acumular dois benefícios, você vai ficar com o maior e geralmente é a aposentadoria, tá bom? Então, como não acumula, você recebe até o dia em que você se aposentar. Hoje, pós-reforma da Previdência, existe a possibilidade do INSS então fazer uma revisão e verificar se as condições que permitiram a concessão desse benefício, ou seja, aquela sequela que você tinha, se ela ainda persiste, se ela ainda dificulta o exercício da sua atividade habitual. Se sim, você pode então continuar com o benefício. Se não, o INSS ele vai, por conta desse novo regramento, por conta dessa nova legislação,
cortar o seu benefício. Importante sempre estar atento e, caso de dúvida, procurar um profissional especialista para poder te auxiliar, porque não é incomum que o INSS corte indevidamente um benefício. Afinal, acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Comenta aqui depois. Bom, a reabilitação profissional é um outro direito que o trabalhador também tem. Então falamos do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez e do auxílio-acidente. Ainda no campo previdenciário, temos a possibilidade de reabilitação profissional. Como é que funciona isso, Danilo? Então, quando o INSS identifica, naquele exemplo do carteiro que eu falei com vocês, que ele não consegue mais desenvolver a atividade dele, que dependia de um caminhar contínuo o dia inteiro, o INSS então vai fazer a reabilitação, vai encaminhar ele para uma outra atividade. E o próprio INSS é quem pode promover essa reabilitação. Então ele faz uma interação com a empresa, identifica quais são as atividades que esse trabalhador pode desenvolver dentro dessa empresa e intermedia então esse retorno dele para o trabalho nessa nova atividade. O interessante também nesse caso, quando ele é reabilitado, ele também tem uma estabilidade no emprego e ele só pode ser dispensado se for contratado uma outra pessoa nas mesmas condições. Legal? Bom, muita informação em relação aqui ao direito previdenciário, né? Gostaram? Maravilha! Vamos falar agora do direito trabalhista? Em relação ao direito trabalhista, o que temos aqui de direitos quando acontece um acidente de trabalho? Vamos lá? Bom, primeira coisa é o seguinte, depósito do FGTS. Quando você sofre um acidente de trabalho e você fica afastado, nesses exemplos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, já não é tão comum, mas no caso de auxílio-doença, a empresa deve continuar pagando o seu fundo de garantia. A discussão em relação à aposentadoria por invalidez, ela já foi para o judiciário e as decisões elas têm sido desfavoráveis. Se você for exigir, no caso de aposentadoria por invalidez, o depósito do fundo de garantia, a dificuldade já é um pouquinho maior. Já no caso de auxílio-doença, então se você estiver afastado, recebendo um benefício de auxílio-doença, independente então de você estar trabalhando, a empresa deve continuar efetuando ali o depósito do seu fundo de garantia. Via de regra, 8% do valor do seu salário base aí. Tudo bem? Outro direito que você tem, estabilidade de 12 meses. Então o trabalhador ele tem direito a uma estabilidade de 12 meses quando ele retorna do INSS. Então, no caso de um auxílio-doença, o trabalhador ele se afastou e quando ele retorna para a empresa, durante os próximos 12 meses, a empresa não pode dispensar ele. E se o fizer, se dispensar o trabalhador, ela deve então indenizar esse período em que a empresa não permitiu a continuidade do contrato, esse período de estabilidade. Tá bom? Então, voltou do INSS, 12 meses de estabilidade. No primeiro mês a empresa mandou embora. Então esse período antecipe, ela tem que pagar de uma única vez. Outro direito que o trabalhador tem é dano moral. O trabalhador, ele tem, quando sofre um acidente de trabalho, ele tem direito a uma indenização por dano moral. Isso porque há um sofrimento interno, um dano imaterial, imensurável. Eu não consigo medir quanto que eu sofri por esse acidente, mas a justiça ela quantifica, ela compreende o cenário como um todo e quantifica uma indenização para você a título de dano moral. Então, geralmente, quando tiver um acidente de trabalho e o trabalhador tem que se afastar, fazer tratamento médico, tudo isso causa nele um constrangimento e a justiça ela já compreende isso de uma forma muito clara. Então, o trabalhador ele pode ter direito a uma indenização por danos morais, que vai variar muito de acordo com o tamanho da empresa e com o tamanho do sofrimento do trabalhador. Imagina um acidente de trabalho, um pequeno corte no dedo, por exemplo, que nem gerou afastamento. Quanto que seria o dano moral? Imagina que essa empresa é uma empresa grande que tem feito isso de maneira reiterada, contumaz, com vários trabalhadores. Tudo isso é pesado. O tamanho da minha lesão e se a empresa ela é muito reincidente nesse tipo de situação, de conduta e mais do que isso, o tamanho da empresa. O juiz, se ele fixar um valor muito alto para uma empresa de pequeno porte, você não vai conseguir receber e essa empresa, por óbvio, não vai conseguir pagar. A ideia não é quebrar a empresa, mas é aplicar o efeito educativo ou punitivo. Ela tem que ser educada para que não cometa de novo essa conduta e ela tem que ser
punida por conta de ter causado em você esse tipo de dano, esse tipo de sofrimento. Então, dano moral é um direito que você pode exigir na Justiça do Trabalho, por exemplo. Dano estético, ele é diferente do dano moral e há muita confusão nesse sentido. Você pode ter direito aos dois, tanto ao dano moral quanto ao dano estético. Ele surge quando o trabalhador ele tem um sofrimento em decorrência de uma lesão que gerou, por exemplo, um estigma, né? Imagina um corte, por exemplo, no rosto, que isso é visível e causa dor e sofrimento para o trabalhador. Isso pode gerar um dano estético, uma queimadura no corpo, por exemplo, ele não consegue mais agora ir à praia e tirar a camiseta, né? Então, tudo isso, além do dano moral, pode gerar também para o trabalhador um dano estético. E isso pode ser exigido também na justiça e o juiz vai quantificar dentro daqueles mesmos critérios de tamanho da empresa e o tipo de sofrimento, de dor, ou tipo de lesão que você teve e que está exposta. Bom, um outro direito que você pode exigir da empresa é gastos médicos. Gastos médicos é um outro direito que o trabalhador também pode exigir da empresa quando, por conta de um acidente de trabalho, ele tem que despender gastos com medicação, com fisioterapia, passar em consultas, por exemplo. Todos esses gastos médicos necessários ao tratamento desse acidente que vitimou o trabalhador permite a ele exigir da empresa uma indenização correspondente ao que ele despendeu, ao que ele gastou para fazer o seu tratamento, para se curar. Então, tudo aquilo que foi necessário para o seu tratamento, em termos médicos, pode ser exigido da empresa. Convênio médico. Há casos em que o trabalhador ele precisa não apenas ter a reposição dos medicamentos, mas ele tem a necessidade de fazer um tratamento contínuo e constante. Muitas fisioterapias, muito acompanhamento médico. Nesses casos, você pode, por exemplo, pedir o pagamento de um convênio médico, tá? Um convênio médico que é necessário para você dar continuidade nesse tratamento. Já vi isso em diversas ocasiões e é possível. O importante é demonstrar de forma muito clara que se faz necessário, no seu caso, um tratamento contínuo e constante para minimizar aí o seu sofrimento, né? A dor e, se for o caso, recuperar você sendo possível. Então, gastos médicos é um outro direito também que você pode exigir da empresa. Eu gostaria de falar com vocês de um outro direito aqui, que é pensão mensal vitalícia. O trabalhador pode também exigir da empresa o pagamento de uma pensão mensal vitalícia. E o que é isso, Danilo? Quando o trabalhador ele sofre um acidente e ele fica com uma sequela, e essa sequela diminui a capacidade dele para o trabalho, então o exemplo que eu falei com vocês anteriormente em relação ao carteiro, né? Então imagina que o carteiro, ele teve uma lesão na perna em decorrência do trabalho e agora por conta disso ele tinha uma capacidade física de 100% e agora essa capacidade está reduzida, ele tem apenas 80% da sua capacidade. Nesse caso, sendo reconhecido, por exemplo, por uma perícia médica que ele teve 20% da capacidade física dele perdida, a empresa poderá ter que pagar uma pensão mensal vitalícia proporcional ao dano sofrido. Então, se ele teve uma perda de 20%, 20% do salário dele pode ser fixado a título de pensão mensal vitalícia. Uma coisa interessante aqui é que o trabalhador nem sempre precisa esperar e receber esse valor mês a mês. Imagina um trabalhador que tenha, por exemplo, 20 anos de idade e seja, por exemplo, esse carteiro, tenha sofrido esse acidente. Ter que aguardar muitos anos, às vezes pode não ser tão interessante para ele. Ele tem a possibilidade de pedir o pagamento em uma única parcela de todos esses valores futuros. E aí ele recebe de uma única vez. Isso permite, por exemplo, que ele faça frente tanto às suas necessidades clínicas, né, eventualmente para sua recuperação, como eventualmente investir num negócio próprio, já que agora ele vai ter dificuldade, por exemplo, de retornar para o mercado de trabalho, de conseguir, por exemplo, um emprego nas mesmas condições, tá? De competir em igualdade com outros profissionais que não têm, por exemplo, a lesão dele. Então, nesse caso, a pensão mensal vitalícia é um direito do trabalhador, pode ser exigido tanto em prestações mensais quanto
em parcela única. Bom, cirurgia reparadora é um outro direito que o trabalhador pode ter. Dei um exemplo para vocês de um caso em que o trabalhador sofre, por exemplo, um corte no rosto e fica, por exemplo, com um dano estético ali evidente e exigível. Lembra? Ele pode ter direito a um dano estético. Além disso, se for possível, no caso dele, uma cirurgia plástica reparadora que minimize, por exemplo, essa cicatriz e, por via de consequência, minimize o sofrimento desse trabalhador, ele pode exigir da empresa essa cirurgia reparadora. E isso em qualquer situação, um caso de queimadura, por exemplo, toda vez que for possível uma cirurgia em que minimize o sofrimento do trabalhador, ele pode exigir isso. Legal? Órteses e próteses. Eu vou dar aqui um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Imagina um trabalhador que tenha sofrido um acidente e perdeu, por exemplo, a mobilidade das pernas. Ele não consegue mais andar e tem a necessidade de fazer uso de cadeira de roda. Ele pode exigir, por exemplo, uma cadeira de roda da empresa, porque isso é importante para a locomoção dele, que ficou privada, ficou diminuída ou completamente restrita por conta desse acidente sofrido e por culpa do empregador. Nesse caso, então, ele pode exigir a cadeira de roda. Imagina que ele perdeu a mão e consegue, por exemplo, colocar ali uma mão mecânica, qualquer tipo de prótese que ele precisar para minimizar o sofrimento oriundo decorrente do acidente de trabalho, ele também pode estar exigindo da empresa. Bom, o trabalhador pode ter direito também a um seguro de vida, tá? Seguro de vida. É isso aí, muitas empresas são obrigadas a pagar seguro contra acidente de trabalho. E é comum, às vezes, que o trabalhador tenha um acidente e sequer saiba desse direito. E em alguns casos é até descontado do próprio holerite do trabalhador. E ele não exige da seguradora, por exemplo. Nesse caso, ele precisa, então, conversar com a RH, identificar qual que é a seguradora e fazer a solicitação junto à seguradora. Um seguro de vida, que pode ser, muitas vezes, em caso de invalidez permanente ou no caso de morte. E aí é pago então para a família. Bom, esses são alguns direitos que eu gostaria de abordar com vocês aqui em relação ao acidente de trabalho. Tem muita coisa mesmo em relação ao acidente de trabalho. Eu enquanto especialista da área, venho trazendo aqui nas minhas redes sociais para os trabalhadores muito conteúdo em relação a isso, e eu percebo que nunca acaba. Realmente são muitos casos, muitos direitos, e é importante avaliar caso a caso. Vou deixar uma última dica aqui, que essa é interessantíssima e ela meio que engloba tudo. O direito do trabalho, ele pressupõe a reparação integral do dano. Então, esses foram alguns direitos que eu falei para você, porque toda vez que o trabalhador tiver um daqueles danos, ele tem direito, então, da reparação desse dano. Mas o que você deve pensar no seu caso é o seguinte: que tipo de dano que eu sofri, que eu tenho por conta desse acidente que eu sofri? Isso é possível ser reparado de alguma forma? Então, isso pode ser exigido da empresa. Como a nossa justiça busca a reparação integral do dano, então reparar completamente você em relação a todo tipo de dano que você teve, você deve observar no seu caso qual é o tipo de dano que eu tive. Esse é o exercício que eu faço no meu escritório quando eu sou procurado por um cliente. Então ele me fala, por exemplo, as dificuldades que ele tem. Eu já começo a observar aqui o seguinte: bom, isso daqui dá pra gente pedir então uma cadeira de roda, dá pra gente pedir então aqui um dano estético, porque ele tá narrando pra mim que realmente ficou com um dano estético. Aqui um dano moral, porque ele tá narrando todo o sofrimento pra mim em decorrência do acidente de trabalho. Então você começar a perceber quais são os danos que o trabalhador teve permite que ele exija na justiça a reparação integral do dano, porque não é justo que ele tenha uma lesão tão grave, né, um sofrimento tão grande na vida, e aquele que causou esse dano saia impune disso, né? E a nossa justiça não busca esse tipo de situação. Espero de alguma forma ter ajudado vocês aqui. Caso algum conteúdo não tenha ficado claro, comenta aqui, vou ter o maior prazer em responder todos vocês, tá bom? Fico à disposição, se precisarem, entrem em contato. Um grande abraço, pessoal, e até uma próxima. Não deixem de nos seguir aí nas nossas redes sociais e compartilhem esse vídeo. Aliás, informação boa, como eu sempre digo, é informação compartilhada. Estou compartilhando com vocês, passem para frente esse conteúdo que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Grande abraço, pessoal, e até uma próxima.